No dia em que enterrei meu marido, descobri que ele teve duas vidas. A minha vingança foi garantir que seu único legado fosse a verdade, sobre qual delas ele realmente destruiu. 45 anos. É um tempo longo demais para se viver uma mentira. Quando conheci Afonso, eu pintava. Meus dedos viviam manchados de tinta a óleo e o cheiro de terebintina era o meu perfume. Eu era Lídia, a aluna de artes com um futuro que parecia tão vasto quanto uma tela em branco. Ele chegou com um sorriso seguro e a promessa de um mundo onde eu não precisaria me preocupar com nada. Um mundo onde eu seria cuidada. Hoje eu moro numa casa pequena na serra. As janelas se abrem para as montanhas e o único som é o do vento nas árvores. A casa cheira a café fresco e a tinta a óleo. Sim, eu voltei a pintar. Meus dedos estão sempre manchados de azul, de vermelho, de amarelo. As cores que eu nem lembrava mais que amava. Minha primeira tela, depois de 45 anos, foi um autorretrato. Eu não pintei a viúva de 68 anos com o rosto marcado pelo tempo. Pintei a garota de 20 e poucos com os olhos cheios de um futuro que parecia uma tela em branco. E ao lado dela, pintei a mulher que sou hoje. As duas se olham, e pela primeira vez elas se reconhecem. As pessoas confundem solidão com abandono. O que eu tenho aqui não é solidão, é silêncio, é espaço, é o luxo de acordar e decidir qual será a primeira cor que vou colocar na tela. É a paz de saber que a única vida que eu preciso arquitetar, a única obra de arte que importa, finalmente, é a minha. E para quem ainda está preso, ouvindo o som das chaves do outro lado da porta, eu digo apenas uma coisa: a porta nunca está trancada de verdade. Às vezes, tudo o que você precisa é a coragem de girar a maçaneta. Minha existência se transformou numa órbita silenciosa ao redor do sol que era Afonso. Eu acordava 2 horas antes dele, não para ter um momento para mim, mas para que o café estivesse na temperatura exata que ele gostava, nem 1 grau a mais, nem 1 a menos. O pão, sempre fresco. O jornal, passado a ferro para que a tinta não sujasse seus dedos. Eram rituais, rituais de anulação. Eu aprendi a antecipar cada necessidade, cada desejo, cada capricho. Tornei-me um satélite. Os filhos, Cláudio e Mariana, foram criados sob a mesma lei. A paz de Afonso era sagrada. Seus choros eram abafados, suas brincadeiras contidas. Eles não podiam incomodar o pai. O trabalho dele era importante. A vida dele era importante. A minha era o mecanismo invisível que fazia a dele funcionar sem ruído. Eu não sei dizer quando deixei de saber qual era a minha cor favorita ou minha comida preferida. Um dia, uma amiga me perguntou e eu respondi sem pensar. Afonso gosta de azul marinho. Afonso adora o meu filé à parmegiana. Minhas preferências foram enterradas sob as dele, tão fundo que eu mesma esqueci onde estavam as covas. E então vieram as pequenas crueldades. Elas não chegam como um trovão, mas como uma garoa fina e persistente, que encharca a alma até o osso. Lembro de um jantar, a casa cheia de amigos dele, pessoas importantes cujas esposas me olhavam com uma mistura de pena e superioridade. Alguém comentava sobre política, um assunto que eu lia no jornal todos os dias enquanto esperava o pão assar. Eu fiz um comentário, uma opinião tímida, mas minha. Afonso parou de beber seu vinho, limpou a boca com um guardanapo de linho e sorriu para mim. Aquele sorriso paternalista que era pior que um grito. Querida, ele disse, e a sala toda silenciou. Deixe os assuntos sérios para os homens. Por que não vê se a sobremesa já está pronta? O calor subiu pelo meu pescoço, queimando meu rosto. Eu sorri de volta, um espasmo no rosto e me levantei. O som do meu salto no assoalho de madeira era a única coisa que quebrava o silêncio constrangedor. Na cozinha, minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei a travessa de pudim. Ninguém disse nada quando voltei. O assunto já era outro. Minha opinião, minha voz, havia sido apagada com a mesma facilidade com que se apaga um rabisco de lápis. O dinheiro era outra arma. Ele me dava um valor exato. Toda segunda-feira, para as despesas da semana, eu tinha que guardar cada nota fiscal, cada recibo. No domingo à noite, me sentava à mesa da cozinha, como uma funcionária apresentando seu balanço ao patrão.
Ele conferia tudo. Uma vez me repreendeu na frente da minha filha, Mariana, porque o quilo do tomate estava caro demais. Você não tem noção do valor do meu trabalho, Lídia? Acha que dinheiro nasce em árvore? Eu tinha 40 e poucos anos e era tratada como uma criança irresponsável. Nunca tive um cartão de crédito. Nunca tive uma conta no banco em meu nome. Eu não era uma parceira, eu era uma despesa. Mas a indiferença à minha dor foi o que mais me quebrou. Aos 55 anos, caí da escada enquanto limpava o lustre da sala de estar. O estalo do meu braço quebrando foi seco, horrível. Gritei. Afonso desceu do escritório, não com preocupação nos olhos, mas com irritação. O jogo de futebol estava para começar. Ele reclamou durante todo o caminho até o hospital. Reclamou da papelada, reclamou da demora. Quando o médico disse que eu precisaria ficar internada por 2 dias, ele bufou. Justo hoje? Tenho uma reunião importante amanhã cedo. Ele não me visitou, nem uma vez. Passei 2 noites sozinha, olhando para o teto branco e estéril do hospital, com uma dor que não era só do osso quebrado. Era a dor de saber que, para o homem com quem dividia a vida, minha ausência era menos importante que o início de um jogo. Eu era um móvel quebrado, um inconveniente. A morte de Afonso não chegou como uma tempestade. Veio no silêncio da madrugada, um suspiro que eu quase não ouvi. Não houve despedidas, nem últimas palavras. Apenas o fim súbito de um ruído de fundo que durou 45 anos. O velório foi a encenação final da vida que ele construiu. O ar era grosso, pesado, com o cheiro adocicado dos lírios misturado ao de café requentado. Os amigos dele, homens de ternos caros e esposas com colares de pérolas, vinham me dar os pêsames. Seus abraços eram protocolares, suas palavras ensaiadas. Ele era um grande homem, Lídia. Que falta ele fará? Eu apenas balançava a cabeça, o véu preto do meu vestido arranhando meu rosto. Eu era a viúva, era o meu papel. Meu filho, Cláudio, falava ao microfone. Sua voz estava embargada de uma dor que parecia sincera. Ele pintava o retrato de um santo, um pai exemplar, um marido devotado, um pilar da comunidade. Cada palavra dele era um tijolo a mais no mausoléu de mentiras que Afonso havia erguido. E eu, a guardiã silenciosa desse templo, foi então que a vi, uma mulher parada perto da porta, elegante num vestido sóbrio. Ela não chorava. Seus olhos, de um castanho frio, não demonstravam luto, mas uma determinação que me gelou a espinha. Ela me observou por um longo tempo enquanto Cláudio continuava seu discurso sobre a integridade do pai. Então, ela caminhou na minha direção, atravessando o mar de pêsames com uma segurança que eu nunca tive. Ela parou na minha frente, não disse uma palavra, apenas estendeu a mão e me entregou um envelope. Pardo, áspero. Meus dedos, trêmulos pelo hábito, o seguraram. Ela me olhou nos olhos por um segundo. Um olhar que não era de pena, nem de raiva. Era um olhar de acerto de contas, e então se virou e foi embora. Minhas mãos esconderam o envelope no bolso do vestido. O papel arranhava a seda do forro. Senti o coração bater, não de dor, mas de um pavor desconhecido. Esperei os discursos acabarem, esperei os abraços finais, esperei o caixão ser fechado. No carro, a caminho do cemitério, com Mariana chorando baixo ao meu lado, eu abri o envelope. Minhas mãos não tremiam mais. Dentro não havia uma carta de pêsames, havia uma certidão de nascimento, de um garoto de 17 anos. No campo pai, escrito em letras de forma, estava o nome completo dele, Afonso de Almeida Prado. Anexada à certidão, uma foto. Afonso, a mulher do velório e o garoto, sorrindo numa casa de praia. Ele usava a camisa de linho que eu tinha passado naquela manhã de um feriado qualquer. O sorriso dele era o mesmo que ele me dava depois de um jantar bem-sucedido. O som que ouvi não foi o choro da minha filha, foi um zumbido agudo, fino, o som de 45 anos de vidro se partindo dentro da minha cabeça. O mundo lá fora ficou mudo. A dor no meu peito não era de luto, era a dor de uma amputação. A vida que eu vivi não tinha sido minha, tinha sido um rascunho, uma farsa descartável. Naquela noite, depois que o último vizinho foi embora, a casa ficou silenciosa, mas era um silêncio diferente, não era paz.
Era o vácuo deixado pela mentira. Cláudio e Mariana sentaram-se comigo na sala. As luzes pareciam fracas demais. Mãe, começou Cláudio com aquele tom paternalista que ele herdou do pai. Precisamos conversar sobre o futuro, sobre o legado do papai. Mariana concordou enxugando os olhos. As pessoas vão ficar de olho, mãe. Precisamos honrar a memória dele. Ele sempre proveu tudo para nós. Eu olhei para eles. Meus filhos. 2 pessoas que eu amava, mas que haviam sido moldadas pela mesma mão que me esmagou. Eles não viam a mulher sentada ali, viam uma função. A viúva de Afonso. Não haverá legado, eu disse. Minha voz saiu rouca, um som estranho naquela sala. Cláudio franziu a testa. Como assim, mãe? Não diga uma coisa dessas. A senhora está em choque. Não estou em choque, Cláudio. Estou acordada, pela primeira vez em 45 anos. Tirei o envelope do bolso e o coloquei sobre a mesa de centro, a foto virada para cima. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o do velório. Mariana pegou a foto. Seus lábios tremeram. Cláudio olhou a certidão, seus olhos passando do nome do pai para a data de nascimento do garoto, calculando. O rosto dele, antes cheio de uma dor nobre, se contorceu numa máscara de raiva e vergonha. O que é isso? Ele sibilou, mas não para mim, para o fantasma do pai. É a verdade, respondi. Mariana começou a chorar de novo, mas era um choro diferente, um choro de humilhação. O que os outros vão pensar? Meu Deus, mãe, esconda isso, ninguém pode saber. Eu não vou mais esconder nada, falei, e senti uma força subir pela minha espinha, uma coisa antiga, enterrada. A vida de vocês foi construída sobre isso, sobre o meu silêncio, sobre a minha anulação. Como pode ser tão ingrata? Cláudio se levantou, a voz subindo. Ele nos deu tudo, uma casa, estudos, uma vida confortável. E agora que ele está morto, a senhora quer cuspir no túmulo dele? A culpa, a arma de sempre, a mesma que Afonso usava, o peso da gratidão como uma corrente no meu pescoço. Eu me levantei também, e pela primeira vez eu não me senti menor que ele. Olhei para o meu filho, o homem que defendia a honra de um mentiroso. Ele não deu nada, Cláudio. Ele comprou o meu silêncio, minha juventude, minha arte, comprou a obediência de vocês, e o preço foi a minha vida. Essa casa, eu disse, passando a mão pelo encosto da poltrona de veludo que Afonso tanto amava, não é um lar, é uma gaiola, e a porta finalmente se abriu. O medo era uma coisa física, um nó frio no estômago. O medo da solidão, do julgamento, do futuro desconhecido. Eu tinha 68 anos e não sabia quem eu era sem ser a esposa de Afonso. Mas o horror de passar mais um dia velando a memória de um homem que me roubou a alma, era infinitamente maior. Eles não entenderam, viram loucura, desrespeito, egoísmo, não viram a prisioneira chutando a porta da cela. Naquela noite, no quarto que dividi com ele por quase meio século, eu não chorei. Sentei na beirada da cama e olhei para o meu reflexo no espelho escuro. O que eu vi não foi uma viúva de luto, foi uma desconhecida. E eu tive uma vontade imensa, desesperada, de saber o nome dela. Naquela noite, eu não dormi no nosso quarto, dormi no quarto de hóspedes. A cama era menor, o colchão mais firme, e pela primeira vez em décadas, o silêncio não foi quebrado pelo ronco de Afonso. Foi um silêncio absoluto, profundo, meu. Na manhã seguinte, o café não foi para ele, foi para mim. Fiz do jeito que eu gostava, um pouco mais fraco, com uma gota de leite. Sentei-me à mesa da cozinha, a mesma mesa onde eu prestava contas dos centavos, e bebi devagar, sentindo o calor da xícara nas minhas mãos. O sol entrava pela janela, iluminando as partículas de poeira no ar. A casa estava quieta. Meus filhos já tinham saído, sem se despedir, e eu senti o primeiro gosto do que era respirar sem pedir permissão. Minha vingança não foi um ato de paixão, foi uma demolição calculada. Comecei pelo escritório dele, o santuário onde eu só entrava para limpar. O cheiro de couro e do perfume caro dele ainda estava no ar. Sentei-me na sua cadeira, a cadeira do presidente, e disquei o número do gerente da empresa, um homem que sempre me olhou por cima dos óculos como se eu fosse uma peça decorativa da casa.
Anunciei, com a voz mais calma que conseguia encontrar, que ele estava demitido e que uma auditoria completa começaria na segunda-feira. Houve um silêncio chocado do outro lado da linha. Acho que foi a primeira vez que ele me ouviu de verdade. Depois veio o leilão. Metódico. Frio. Vendi tudo o que carregava o verniz da sua identidade. A coleção de relógios suíços, cada um troféu de alguma conquista que ele nunca dividiu comigo. O carro importado, que eu só podia usar para ir ao supermercado. O título do clube de golfe, onde ele passava os domingos enquanto eu preparava o almoço da família. Eu assistia tudo de longe, sentada na última fileira, uma desconhecida, vendo o patrimônio de um estranho ser desfeito. O som do martelo do leiloeiro era música. Cada batida era um prego sendo arrancado da minha alma. Por último, a casa. A casa que foi minha obra e minha prisão. Andei por cada cômodo vazio, o eco dos meus passos no assoalho nu. As marcas dos quadros nas paredes eram como cicatrizes pálidas. Não senti nostalgia, senti alívio, como um prisioneiro que olha para a cela vazia pela última vez antes de sair para o sol. A auditoria, como eu esperava, revelou a conta secreta, o rastro do dinheiro que sustentava a outra vida. Havia o suficiente ali para comprar um apartamento de luxo, carros, viagens. A mulher do velório não era uma amante passageira. Era um projeto de vida paralelo. Eu poderia ter brigado, poderia ter arrastado o nome dele na lama, exposto tudo nos tribunais. Mas isso seria dar a ele mais um palco, mesmo depois de morto. Minha justiça foi mais silenciosa e, eu acho, mais cruel. Calculei o valor exato que ele havia gasto com ela e com o filho ao longo dos 17 anos. Fiz uma transferência bancária e junto enviei um único bilhete sem assinatura. Isto é o que ele achava que você valia. O resto é a minha indenização pela vida que ele me roubou. Eu nunca soube o que ela fez. Não me importava. Meu acerto de contas não era com ela. Era com ele. Era com o fantasma que assombrou cada canto da minha existência. Com o dinheiro que sobrou, a maior parte, eu não comprei joias, nem fiz viagens. Eu criei algo que levaria o meu nome, a Fundação Recomeçar. Uma pequena fundação que oferece bolsas de estudo para mulheres. Mulheres que, como eu, tiveram que parar de estudar para cuidar da família. Mulheres que um dia sonharam com tintas e livros e acabaram com listas de supermercado. O nome de Afonso não está em lugar nenhum, foi apagado. O legado dele, construído com a minha anulação, agora financia a libertação de outras. Essa foi a minha justiça poética. Cláudio e Mariana não falam comigo. Para eles, eu sou a viúva louca que desonrou o pai. Eles escolheram o mausoléu de mentiras. Às vezes, à noite, eu sinto uma pontada de tristeza. Mas não é saudade deles. É a dor de saber que eles nunca conheceram a mãe que eu poderia ter sido. Hoje, eu moro numa casa pequena na serra. As janelas se abrem para as montanhas e o único som é o do vento nas árvores. A casa cheira a café fresco e a tinta a óleo. Sim, eu voltei a pintar. Meus dedos estão sempre manchados de azul, de vermelho, de amarelo, as cores que eu nem lembrava mais que amava. Minha primeira tela, depois de 45 anos, foi um autorretrato. Eu não pintei a viúva de 68 anos com o rosto marcado pelo tempo. Pintei a garota de 20 e poucos, com os olhos cheios de um futuro que parecia uma tela em branco. E ao lado dela, pintei a mulher que sou hoje. As duas se olham, e pela primeira vez elas se reconhecem. As pessoas confundem solidão com abandono. O que eu tenho aqui não é solidão. É silêncio, é espaço, é o luxo de acordar e decidir qual será a primeira cor que vou colocar na tela. É a paz de saber que a única vida que eu preciso arquitetar, a única obra de arte que importa, finalmente, é a minha. E para quem ainda está preso, ouvindo o som das chaves do outro lado da porta, eu digo apenas uma coisa: a porta nunca está trancada de verdade. Às vezes, tudo o que você precisa é a coragem de girar a maçaneta.